Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre a grandeza física, que é o comprimento. Para falar dessa grandeza, vou contar um pouquinho de história, porque eu perguntei na última aula para vocês se vocês sabem como é que é definido o comprimento. Então a definição de comprimento ela sofreu uma evolução. Um pouquinho de história para vocês. Em 1792, lá na República da França, logo que ela foi criada, foi definido o primeiro padrão para o metro, que é o que a gente usa hoje para medir o comprimento. O primeiro padrão para metro ele foi definido da seguinte maneira, olha só isso. 1 metro era igual ao 10º de milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador. Caramba, que coisa complicada. Você pega a distância do Polo Norte até o Equador e divide por a décima de milionésima parte dessa distância. Então é muito complicado, mas ela estava na escala do ser humano, né? Como eu falei para vocês, a importância das escalas fundamentais que foram definidas na escala do ser humano. Mas essa, obviamente, não durou muito tempo porque era muito complicado. Como é que você ia reproduzir esse padrão? Então, é importante que o padrão seja reprodutível. Foi abandonado por motivos práticos. Aí, logo em seguida, foi definido a barra do metro padrão. Foi pegada essa distância ali, foi definida uma barra, e essa barra, ela definiu o metro da seguinte maneira. O metro igual à distância entre duas linhas finas gravadas nas extremidades de uma barra de platina e irídio. Então, fizeram uma barra de platina e irídio, bem bonitinha e tal. Pegaram essa barra, 2 risquinhos nas extremidades e ponto. Esse é o metro padrão, ok? Estava correlacionado com a medida anterior, mas agora a gente tinha um padrão que dava para se reproduzir. E a partir dessa barra, né, hoje ela ainda está armazenada, ela foi mantida no Museu Bureau Internacional, eu não sei falar isso, Internacional de Pesos e Medidas, que está lá perto de Paris, né? E a partir dessa barra foi definida várias réplicas e distribuídas pelo mundo. E aí dessas réplicas, né, padrões secundários foram distribuídos. E estava ótimo, agora a gente tinha um padrão que era o mesmo, utilizado no mundo inteiro. Apesar de não ter muita precisão, a gente vai ver que logo evoluiu para padrões mais precisos, ela já conseguiu ser algo reprodutível, certo? E fácil. Pega o padrão secundário, mantido em condições de segurança, para não alterar, não danificar a barra. E aí a gente já tinha um padrão que pode ser reproduzido no mundo todo, certo? Mas tem um detalhe, ela não era muito precisa, até porque, pensam bem, você pega uma barra de metal e ela está lá na França a 0 graus no inverno. E aí você vem para o Brasil aqui, aí pega um verãozão de 40 graus. O que acontece com uma barra quando sofre alteração na temperatura dela? Isso mesmo, ela expande. E aí você muda o padrão do metro. Então a ideia da barra ela foi muito útil, funcionou, mas só durante um certo período. Depois houve a necessidade de definição de padrões mais precisos. E aí a primeira definição mais precisa, já mais tecnológica, porque afinal de contas estavam se desenvolvendo componentes eletrônicos e tinha todo um boom científico acontecendo. Em 1960 o metro foi definido da seguinte maneira, olha a precisão disso. 1.650.763,73 comprimentos de onda de uma certa luz verde alaranjada emitida por átomos de criptônio 86, que é um isótopo do criptônio, em um tubo de descarga de gás. Complicado, mas reprodutível ainda. Ainda era possível, tinha laboratórios no mundo todo com capacidade de reproduzir esse experimento e definir o metro com alta precisão, certo? Mas ainda assim, com o tempo, esse padrão foi abandonado, na verdade, em 1983, na 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Por que foi abandonado? Porque nessa época se adotou essa medida aqui, ó. Ela é relacionada com a velocidade da luz. Isso mesmo. O metro, o padrão do metro, ele tem a ver com a velocidade da luz. Hoje é relacionado com a velocidade da luz porque lá em 83 já existiam laboratórios no mundo todo
com alta capacidade de medir a distância percorrida pela luz com muita precisão. Então, o metro passou a ser a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 dividido por esse número aqui, ó, 299.299.758.458. Então, pegava 1 segundo, dividia por esse número enorme e aí você tem 1 metro. Por quê? Porque essa é a velocidade da luz. Então, ou seja, em 1 segundo ela percorre essa distância. 299.792.458. Então, se a gente pegar o tempo, né, a velocidade constante, dividir o segundo por esse número, a gente tem exatamente 1 metro, ok? É uma cinemática básica aplicada a um feixe de luz. E aí a gente tem uma precisão muito grande sobre a definição do que é 1 metro e já tinha laboratórios no mundo todo com capacidade de determinar essa medida com muita precisão no mundo todo, ok? Então, aqui eu trouxe uma tabela que tem alguns exemplos de comprimentos, claro, eles estão aproximados, são valores aproximados, comprimentos que a gente vai trabalhar num curso de física, por exemplo, que a gente tem no nosso universo. Veja só, a distância das galáxias mais antigas, elas estão mais distantes porque o universo está em expansão, tá? Isso aí fica para um curso de astronomia e astrofísica. Então, olha só, são 2 vezes 10 na 26 metros. É a distância de nós até as galáxias mais antigas. Até a galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima da nossa Via Láctea, onde a gente mora, é 2 vezes 10 na 22. A distância até a estrela mais próxima, que é a próxima Centauri, do Sol, então, não, a gente é o Sol, a gente mora na Terra, que é um planeta que orbita o Sol, que é uma estrela, na Via Láctea, que é uma galáxia que é próxima de Andrômeda, e tem um número sem fim, trilhões de outras galáxias no universo. Exatamente, a gente é muito pequenininho, tá? Perto do universo onde a gente vive. E o detalhe é o seguinte, ó, quando a gente pega a distância até a estrela mais próxima, a gente está falando de 4 vezes 10 na 16. Isso mesmo, é 4 e aí põe 16 zeros. Ou seja, é longe pra caramba, mesmo a estrela mais próxima. O universo é um grande vazio. Aí depois a gente pega a distância até Plutão, que é o tamanho, basicamente uma medida de tamanho do nosso sistema solar. Então, a distância até Plutão, ela varia, né? Porque depende da época do ano, a gente está mais distante, mais próximo. Mas ela é basicamente, em média, 6 vezes 10 na 12 metros. Olha só, 6 vezes 10 na 12, então Plutão é longe pra caramba. Nosso sistema solar é muito grande, mesmo sendo pequeno perto do universo todo. O raio da Terra é 6 vezes 10 na 6. Aqui a gente já está em algo que a gente entende, tem um nome para isso, milhão. 6 milhões de metros, ou 6 mil quilômetros. É uma aproximação para o raio da Terra. Então a Terra é muito grande também. A altura do Monte Everest, que é o maior montanha que a gente tem na Terra, o ponto mais alto da Terra, é 9 vezes 10 na 3, em comparação com o nível do mar. Então a gente tem 9 quilômetros. Cara, é grande pra caramba. A espessura dessa página, no caso de uma página de papel, uma folha de papel, é 1 vezes 10 na menos 8, ok? Essa tabela aqui foi tirada do nosso livro-texto. Então, o comprimento, a espessura da página de papel é 1/10 de 1 milímetro. Viu só? Muito pequeno. Aí a gente está em distâncias menores de 1 metro. Comprimento de um vírus típico. Um vírus é menor do que uma célula, né, e maior do que uma molécula. Então, um vírus ele tem 10 na menos 8 metros. Ou seja, ele tem na ordem de 10 nanômetros. É muito pequeno. O vírus é muito pequeno. O raio de um átomo de hidrogênio, menor ainda. Olha só, a gente tem a centésima parte de um nanômetro. Muito pequeno, 5 vezes 10 na menos 11 metros. A gente já nem tem um nome direito para isso. O raio do próton, muito pequenininho, já nem define-se bem como uma bolinha, mas como um raio de interação numa situação de colisão em laboratórios de colisão de partícula. Então, o raio do próton
1 vezes 10 na menos 15 metros. Um fentometro. Acho que é fentometro. Pra ver, então não é muito usual a gente trabalhar com coisas muito fora do nosso padrão aqui. Então, deixa eu ver. Próxima aula, pessoal. Aqui a gente encerra a nossa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o tempo. E aí, de novo, vou contar uma historinha para vocês sobre como a gente define o tempo. E aí fica a pergunta: sabe definir tempo? O que é o tempo? Como a gente mede tempo na física? Então, na próxima aula, vocês vão descobrir aqui comigo. Lembrando que o nosso curso tem a ver com a ciência, com a verdade, a busca do verdadeiro. Tudo que é comprovado e verificado é científico, certo? Se inscreve no meu canal de YouTube, se você ainda não é inscrito, e avalie essa aula. Fala pra mim se você gostou, não, se teve alguma parte que você não entendeu, deixa nos comentários, ok? Então, até a próxima, forte abraço!